Abra, por favor, o seu evangelho hoje, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13. Eu quero ler com você os versículos de número 13 e 14. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 13, versículos 13 e 14. Assim que você achar, diga glória a Deus. Vamos meditar nesta palavra e vamos tomar posse do que essa palavra tem para as nossas vidas. Por que Deus abençoou muito a vida de Obed-Edom? O que Deus pode fazer na sua vida durante 3 meses? Olha o que vai dizer aqui. Está escrito assim: pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Quantos aqui creem que esta palavra é verídica, é verdadeira e que isso realmente aconteceu? Digam glória a Deus. 3 meses. O texto de Crônicas é semelhante ao texto de Samuel, mas em Crônicas o autor, ele deixa bem claro, fica bem mais notório o agir de Deus, porque ele inclui não só a casa. Aqui ele fala que a arca ficou com a família de Obed-Edom, porque casa, nós podemos dizer que são aqueles que moram conosco na mesma casa. Por exemplo, a minha casa é composta pela minha esposa e por mim. Essa é a minha casa. Mas ela tem a família dela, que também é a minha. E eu tenho a minha família, que também é família dela. Falando num contexto mais amplo, esse texto nos dá a entender que Deus não abençoou exclusivamente os que moravam com ele, mas todos os que descendiam dele. A sua ascendência, ou seja, os parentes mais velhos, e também a sua descendência, os parentes mais novos, irmãos, vai tomando posse, sobrinhos, primos, avós. Ou seja, eu quero que Deus abençoe não apenas a sua casa, mas toda a sua família. E quem crê que Ele vai abençoar, diga glória a Deus. E aqui também o autor de Crônicas diz que Deus abençoou. Olha o finalzinho do versículo de número 14. Tudo quanto tinha. Tudo aquilo que Obed-Edom tinha, tudo aquilo que ele fazia, Deus abençoou grandemente. Eu quero que Deus abençoe os seus projetos, os seus planos. Eu quero que Deus abençoe tudo aquilo que você fizer. Que esses 3 meses que restam para acabar o ano sejam o início de uma grande virada, de algo novo e grandioso que Deus fará na sua vida. Não vai ser apenas esses últimos 3 meses. Pela fé, a partir de agora, Deus tem algo novo para você, para a sua casa, para a sua família, para tudo aquilo que você fizer. Você crê nessa palavra? Eu vou ler o versículo 14. E você que está conosco na sede da Paz de Vida em Porto Alegre, você que me acompanha pelo youtube.com/Fernando Helves, juntos irão ler comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá, digam: assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses
em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Diga: o Senhor estará presente na minha casa, na minha família, e irá abençoar tudo aquilo que eu fizer. Você crê no que você acabou de dizer? Então desocupe as suas mãos e vamos dar para a palavra de Deus e para o Deus vivo, a maior, a melhor, a mais bela, a mais verdadeira e gloriosa salva de palmas. Vamos aplaudir. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe os aplausos aqui na sede da Paz e Vida em Porto Alegre, recebe os aplausos dessa pessoa que me ouve através do programa de rádio e que me assiste através da internet. Meu Deus, sobre cada um derrama graça, virtude e poder, e fale agora poderosamente com cada um de nós. Então, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça. Remove os impedimentos e tudo que queira atrapalhar. Envia a tua palavra com unção, com poder, autoridade, ensinamento e salvação, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podeis tomar o vosso assento, podeis se assentar. Nós entendemos, já aprendemos, já estudamos que a arca do Senhor chegou à casa de Obed-edom por conta de um terrível momento ocorrido durante a transportação da arca. Davi havia levado a arca e ele tinha o objetivo de colocá-la no seu lugar de fato e de direito, mas durante o caminho, a arca, sendo mal conduzida em um carro de bois, tombou, e um moço chamado Uzá, a princípio com boas intenções para não deixar que o objeto sagrado, o objeto mais sagrado do povo de Israel, caísse, despencasse no chão, ele segura para evitar a queda, mas ao tocar naquela arca, ele é fulminado pela santidade de Deus, ele morre naquele exato instante, e Davi fica muito triste, e ele faz a seguinte pergunta: como virá a mim a arca do Senhor? Como trazer a arca do Senhor até a mim, ou seja, como buscar a presença de Deus? Eles estão em uma eira chamada Eira de Nacon, e naquela região mora um homem desconhecido até então, de nome Obed-edom, e Davi ordena que a arca seja levada para a casa daquele homem. Aquele homem não esperava receber a arca na sua casa, talvez ele jamais pudesse ter imaginado que algo tão importante aconteceria na sua simplória vida, porque afinal de contas, ele está guardando o objeto mais sagrado de todo o Israel. Mas acontece que a partir do momento que aquela arca entra na casa daquele homem, nada mais fica como era antes. E durante um período de 3 meses, Deus abençoa a sua família, toda a sua parentela, a sua casa, e como diz o texto de Crônicas, tudo quanto ele tinha. Ao ponto da informação chegar ao rei Davi, e imediatamente Davi dá ordem para trazer a arca. Agora, do jeito correto, da forma correta, não mais em um carro de bois, não mais de qualquer jeito. Dessa vez Davi fez tudo como dizia a lei, nenhum acidente aconteceu, ninguém morreu, e a presença de Deus, a arca do concerto, da presença, da aliança, estava de volta ao seu lugar.
ao lugar que ela nunca deveria ter saído. Mas por que Deus abençoou muito Obed-edom? Entenda o seguinte: quando a arca chega na casa do Obed-edom, ele está sofrendo um risco muito grande de acontecer com ele, com sua esposa, com um dos seus filhos, com um dos seus parentes, a mesma coisa que aconteceu com Uzá, o homem que morreu ao tocar na arca. E quando a gente entende que servir a Deus também tem seus riscos, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Quando a gente entende que servir a Deus também tem seus riscos, a gente passa a lidar com as coisas de Deus de uma forma mais séria. A gente passa a ter mais temor. Porque o texto de Lamentações vai nos dizer que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. E por elas, pelas misericórdias de Deus, nós não somos consumidos. Ou seja, nós não somos mortos, assim como Uzá foi. Eu gostaria de ler esse texto com você. Lamentações capítulo 3, versículo 22. Pastor, aonde fica Lamentações? Fica pertinho de Isaías, de Jeremias, tá? Abra sua Bíblia, por favor. Você que tem o hábito de ler o livro de Isaías, o livro de Jeremias, fica logo após o livro de Jeremias, e este livro é do próprio Jeremias. É um livro de lamento, é um livro de choro. Eu não sei se você sabe, mas Jeremias é conhecido como o profeta chorão, pelo fato das suas palavras estarem sendo regadas ao choro, quando ele escreve principalmente Lamentações. E é um grande lamento que ele vai dizer aqui, ó. Lamentações capítulo 3, versículo de número 22. Está escrito assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Uzá foi consumido porque ele desobedeceu uma ordem direta dada por Deus. Deus havia determinado: ninguém pode tocar na arca. Quando Deus mandou colocar aquelas argolas nas pontas da arca e fazer aquelas varas de madeira e colocar entre as argolas, foi justamente para que ninguém tocasse na arca. E por mais que Uzá tivesse boa intenção, ele desobedeceu uma ordem direta de Deus. Mas por que isso não acontece hoje conosco? Por que a santidade, a glória, a presença de Deus também não nos consome? Porque todas as manhãs, e isso aconteceu hoje mais uma vez, diga glória a Deus, as misericórdias do Senhor se renovaram. Por mais santo que você procure ser, por mais fiel que você se esforce para ser, por mais homem de Deus que você se dedique a ser, por mais mulher de Deus que você se entrega para ser e para melhorar a cada dia mais, ainda assim, você só não é consumido por conta das misericórdias de quem? Por conta das misericórdias de Deus. Mas ainda que nós não sejamos consumidos, de alguma forma, nós temos que responder pelos nossos atos. Daí, o fato de muitas pessoas viverem infelizes, frustradas, decepcionadas por não ver o agir de Deus ou mudanças na sua vida. O pecado,
a desobediência. Tudo isso faz com que nós venhamos pagar um preço altíssimo. Quem está compreendendo até aqui, diga amém. Quando Obed-Edom recebe também aquela arca na casa dele, e é por isso que ele vai ser muito abençoado, ele vai agora mudar completamente a sua vida, a vida de todas as pessoas que ali estão. E pelo fato de estar cuidando daquele objeto santo e sagrado, ele vai ter a presença de Deus na sua casa. É maravilhoso ter a presença de Deus em sua casa, mas a partir do momento que você passa a servir a Deus, as lutas também começam, as perseguições também se iniciam, os impedimentos começam a surgir, o diabo começa a te atacar, as pessoas começam a se levantar contra você, pessoas da tua própria casa, da tua própria família começam a te perseguir, porque a partir do momento que a presença de Deus é contigo, o que é que o mal, o que é que o adversário vai tentar? Vai tentar fazer com que você venha sair da presença de Deus e inúmeros impedimentos surgirão. Por isso é que o apóstolo Paulo pergunta: o que poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quantos aqui creem que estão vivendo na presença de Deus? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Com mais fé, diga glória a Deus. Mas o que pode te afastar da presença dele? Aqui em Romanos capítulo 8, o próprio Paulo, ao fazer essa pergunta, ele traz uma lista de motivos que afasta pessoas da presença do Senhor. Romanos 8, por favor. Romanos 8, versículo de número 35. Quantos acharam, digam amém. Está escrito: quem nos separará do amor de Cristo? E aqui vem as perguntas: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Por que Paulo está perguntando isso? Porque a partir do momento que você passa a servir a Deus e que você abre as portas da sua casa e do seu coração para que a presença de Deus, e você sabe, a arca simbolizava, representava a presença de quem? A presença de Deus. Tudo isso vai surgir para te afastar da presença do Senhor, para te separar da presença do Senhor. Por isso que Paulo está fazendo essa pergunta: o que pode nos separar do amor de Cristo? Aí ele diz: a tribulação pode tirar a presença de Deus de você, ou no caso, pode te afastar da presença de Deus? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nós temos que saber o que porventura poderia, porque eu espero que isso jamais aconteça. Amém, pessoal? Mas o que poderia te afastar da presença do Senhor. Mas na sequência, ele diz assim, versículo 36: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diga comigo: nada poderá me afastar da presença de Deus. Uma vez na presença do Senhor, permaneça firme na presença dEle todos os dias.
Uma vez a arca do Senhor, ou seja, a presença do Senhor na sua casa, não aceite, não permita que jamais a presença de Deus venha se retirar da sua casa e da sua vida. Nada poderá te afastar da presença de Deus. E essa presença, a glória, a santidade de Deus, a presença do Senhor vai transformar radicalmente a sua casa e a sua vida. Você crê nisso? Olha o versículo de número 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Diga glória a Deus, diga: nada poderá me afastar, nada poderá tirar a presença de Deus da minha vida. Oh glória! Olha o que diz aqui, Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, versículo de número 9. Assim que você achar, diga amém. Amém? Hebreus 4, versículo de número 9. Eu quero que você tome posse dessa palavra que eu vou ler na sua vida. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de quem? Para o povo de Deus. Amém? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Quando aquela arca entrou na casa do Obed-edom, nada mais foi como era antes. Nada mais aconteceu como antes. Tudo mudou. A segunda-feira não era mais uma segunda-feira normal. O domingo não era mais um domingo normal como qualquer outro. As semanas mudaram, os meses mudaram. Durante o período que a arca ali ficou, e não apenas durante o período que a arca ali ficou, mas durante todo o restante da vida daquele homem e daquela geração da sua família que pôde contemplar desse repouso, dessa paz que a presença de Deus traz. Jesus disse que quando a gente chegar na casa de alguém, nós temos que dizer que a paz esteja neste lugar. Amém? Mas nós que somos cristãos e temos a arca, a presença do Senhor na nossa casa, quem chega na nossa casa não precisa nem dizer que a paz esteja nesse lugar, porque a partir do momento que a porta for aberta, essa pessoa sentirá a presença de Deus na sua casa. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Dentro da arca tinha 3 objetos importantes, ou 3 coisas, se assim podemos dizer. As tábuas da lei, amém, gente? A vara de Arão, irmão de Moisés, a vara que floresceu, e também tinha um pote contendo uma quantidade específica de maná. E eu já disse aqui no altar inúmeras vezes, nada na Bíblia é por acaso. Deus não falou nada por acaso, tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo, e em tudo a gente aprende algo. O que representa, pessoal, por exemplo, as tábuas da lei? Vai pegando aí a visão. A arca está na casa de quem? Obed-edom. Dentro da arca está as tábuas da lei. E as tábuas da lei representam o quê? A palavra,
a palavra que transforma qualquer ambiente, que transforma qualquer vida. Se você ler aqui, Deuteronômio, capítulo de número 8, olha o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 8, versículo de número 3. Eu vou ler apenas a parte B desse versículo, tá? Que começa onde diz: o homem não viverá. Localiza, por favor, aí. Deuteronômio 8, versículo 3, parte B. Diz assim, o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, o homem vive da palavra de quem, igreja? Da palavra de Deus. Por que Deus abençoa Obed-edom? E por que Deus vai te abençoar? Porque se a presença de Deus está na sua casa, pega a visão, você é uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente. O Espírito Santo já está abrindo o teu entendimento para você pegar a revelação. Se a presença de Deus está na tua casa, se a arca de Deus está na tua casa, se dentro da arca estavam as tábuas da lei que representa a palavra, os preceitos, a vontade de Deus, se Deus está na tua vida, então a palavra de Deus também está na sua vida, a palavra de Deus também está na tua casa. E por que Deus vai te abençoar? Porque você vai viver essa palavra. Você vai seguir o que diz essa palavra. Você vai obedecer conforme aqui está escrito. Pegou a visão, pessoal? Certa vez o próprio Cristo, ao ser tentado pelo diabo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Se o próprio Cristo, que é a palavra, disse isso, se ele deixou claro que o essencial para a nossa vida é a palavra, então nós também temos que trazer isso para as nossas vidas, para que nesses últimos 3 meses Deus abençoe muito a minha casa, muito a minha vida. Eu tenho que viver o quê? A palavra. Eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que praticar a palavra, eu tenho que fazer conforme tudo está escrito. Foi o que Deus falou para Josué. Josué acabara de assumir o posto de líder. Ele estava assustado, com medo. Ele estava inseguro, porque afinal de contas ele estava substituindo simplesmente Moisés, que governou, que esteve à frente do povo de Israel durante 40 anos, que soube suportar as afrontas, a rebeldia, as murmurações daquele povo. E detalhe, Moisés falava com Deus face a face. E não foi Moisés que saiu espalhando isso. Olha, cuidado comigo que com Deus eu falo face a face. Não foi Moisés, foi o próprio Deus que falou isso. Com vocês eu falo através de sonhos e de visões. Com Moisés, meu servo, olha que orgulho, Deus dizer, né? Meu servo, eu falo como? Face a face. Então Josué ficou pensando, Moisés não foi qualquer líder. Moisés é alguém que Deus sempre tratou com carinho. Ainda que Deus não faça acepção de pessoas, como diz a palavra, mas tem homens na Bíblia, durante toda a história bíblica, e ainda hoje, que Deus trata de uma maneira diferente, que Deus entrega algo diferente, que Deus capacita de uma forma diferente. E eu considero o pastor João Ribe Palharim um desses homens. E quem conhece o pastor João Ribe percebe, tem algo diferente de Deus na vida desse homem, sim ou não? Sem idolatrar homens aqui, que não é a intenção, e quem me conhece sabe que eu não sou desses. Mas quando você está próximo a ele, quando você para ouvi-lo, você percebe, tem algo diferente da parte de Deus na vida desse homem. Moisés era assim. Mas aí Deus chamou Josué e disse: eu vou te dar o segredo que vai fazer toda a diferença
no teu ministério, na tua vida, na tua jornada, no período que você vai estar à frente do meu povo. Vamos ler o que Deus disse? Josué capítulo 1. Isso serve para tudo, ó. Versículo de número 7 e também versículo de número 8. Josué é o livro seguinte, tá? Está escrito. Josué 1:7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Que lei é essa, pessoal? A palavra. E o que estava dentro da arca? As tábuas da lei. E o que estava na casa de Obed-edom? A lei de Deus. E o que necessariamente, obrigatoriamente, tem que estar na sua casa? A lei do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Pegou a visão? Versículo 8 agora. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Se a presença de Deus está na tua casa, a lei de Deus também está na tua casa. Se você observar essa lei, meditar nesta lei e principalmente se você praticar essa lei, você vai se conduzir de forma prudente, você vai alegrar o coração de Deus, Deus vai abençoar a tua casa, a tua família, a tua parentela, os teus negócios e tudo aquilo que você fizer. Oh glória! Diga glória a Deus. Dentro da arca estava também a vara de Arão. Alguns homens movidos por inveja, você sabe que a inveja é um pecado terrível, né? É o pecado do diabo, porque o diabo olhou para Deus e quis ser igual a Deus. Uma pessoa que tem inveja e se deixa dominar pela inveja, ela está praticando o pecado do Satanás. Porque esse foi o pecado do diabo, ele invejou a Deus, ele queria ser igual a Deus. Então uns homens com inveja de Moisés e de Arão começaram a questionar: por que Moisés é o líder há tanto tempo? E por que logo o irmão dele e os filhos do irmão são os sacerdotes, no caso Arão, o sumo sacerdote? Eu também posso ser. Um pensou. Aí outro disse: eu também tenho a capacidade de ser alguém importante. E foram questionar com quem? Foram questionar com Moisés. Moisés, as coisas não são assim que funcionam, Moisés. Como assim você é o líder, seu irmão é o sumo sacerdote? Quer dizer que fica tudo em família, ninguém pode ter uma participação maior nesse negócio? Nós não estamos satisfeitos com isso. Aí Moisés foi falar com Deus, né? E Moisés não batia a boca com ninguém. Moisés era manso, a palavra diz isso. Moisés foi falar com Deus. Moisés conversou com Deus, Deus propôs algo muito maravilhoso. E mandou que os líderes de cada tribo, inclusive o Arão, trouxesse cada um uma vara. E em um espaço aberto, Deus mandou que colocasse todas elas, para provar naquele dia que o seu escolhido era Arão. Nós estamos falando de uma vara seca. Nós estamos falando de varas que foram cortadas da árvore há muito tempo, que humanamente falando e observando também as leis da natureza, era impossível de brotar alguma coisa em um galho cortado da árvore, sim ou não?
A única que floresceu foi a do Arão. E Deus ali mostrou para aquele povo que Deus havia escolhido Arão e a sua descendência, lhe dando o quê? Lhe dando autoridade espiritual, governo, sacerdócio. Essa vara representa, pessoal, a autoridade de Deus na sua casa. É por isso que Obed-Edom está sendo abençoado, porque Deus está no comando, Deus está no governo, Deus tem a autoridade da casa dele a partir de então. O profeta Jeremias, ele fala dessa autoridade da vara. Jeremias, capítulo de número 48, olha o que diz aqui o versículo de número 17. Jeremias 48, versículo 17. Olha o que está escrito aqui na palavra, veja. Condoei-vos dele, todos os que estáis em redor dele, e todos os que sabeis o seu nome, dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Eu pergunto para você, se você quer de verdade que não só nesses 3 meses, mas que toda a sua vida seja abençoada por Deus. Deus tem o controle, Deus tem um governo, Deus tem um comando da sua vida. Eu costumo brincar que as pessoas, elas entregam a vida a Jesus, mas elas não querem, deixar Jesus governar as suas vidas. Se você disse assim, Senhor, a minha vida a ti eu entrego, então a vida não é mais sua. A vida pertence a quem agora? A vida pertence a Jesus, a vida pertence a Deus. Então a partir desse momento, você não tem mais o controle das ações. A partir desse momento, Deus está no controle e no governo da sua vida. Quem compreende isso, diga amém. É importante a gente deixar isso claro, para que nós possamos entregar de fato e direito a nossa casa, a nossa vida, para o governo de Deus, para o controle de Deus. Não adianta servir a Deus e fazer tudo conforme a sua cabeça pensa. Não adianta servir a Deus e seguir o curso do mundo. Não adianta servir a Deus e fazer conforme o seu parente diz, conforme o seu familiar orienta. O governo da sua vida pertence a partir de então ao Senhor. Você não é quem você quer ser, você é aquilo que Deus diz que você é. Você não faz aquilo que você quer fazer, você faz aquilo no qual Deus manda você fazer. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém, pessoal? Muitas coisas não dão certo, porque ainda nós não entregamos totalmente o controle, o governo das nossas ações nas mãos de Deus. A gente ainda insiste de fazer do nosso modo, de fazer do nosso jeito. O nosso principal conselheiro é o Espírito Santo. Amém? Mas a gente ainda busca conselho nos parentes, que por mais que sejam parentes, a gente tem que ter cuidado com o conselho, mesmo que seja da sua mãe, do seu pai, de um irmão seu. Quem está compreendendo? Porque para nos prejudicar, o diabo usa até alguém próximo para nos dar um mau conselho, para que nós venhamos agir de maneira tal que amanhã venha gerar uma consequência terrível. Quantas pessoas já não atendi que me disseram, o pastor estava fazendo assim, mas eu recebi uma orientação, deixei de fazer como eu vinha fazendo, segui aquela orientação e deu tudo errado. E muitas vezes orientação vindo da própria família. Muitas vezes orientação vindo de pessoas que você confia, vindo de pessoas que você daria a sua vida por elas.
Ainda assim, a maior orientação deve vir do Espírito de Deus. O governo da sua vida pertence ao Senhor. Quem está compreendendo, diga amém. Vá comigo agora ao Salmo 104. Porque naquela arca estava também, pessoal, o maná, que representa a providência, a provisão de Deus. Deus vai suprir toda a sua necessidade. Ele vai fazer além. Você crê nisso? Uma coisa, pessoal, é você ler na Bíblia, alguém te falar. Uma coisa é você ouvir o pastor falando. E outra coisa é você ver Deus fazendo. Sim ou não? E se tem uma coisa que nos deixa perplexos, e às vezes falta até palavra para descrever, é quando você vê Deus provendo, Deus levantando pessoas, Deus usando pessoas, Deus te abençoando de uma forma tal que você nem esperava. É o que vai acontecer na sua vida, pela fé. Quem crê, diga amém. Salmo 104, versículo 14. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento e o vinho que alegra o seu coração. Ele faz reluzir o seu rosto com azeite e o pão que fortalece o seu coração. Amém? Se a presença de Deus está na sua casa, toma posse. Não se preocupe como virá, de onde virá, ou na proporção ou no tamanho que virá. Apenas creia, Deus vai prover. Muitas portas estão fechadas, mas no momento de Deus, uma grande porta vai se abrir. Talvez o projeto não foi adiante até hoje, mas no momento de Deus, Deus não vai dar sequência a esse projeto apenas. Ele vai trazer coisas novas e Ele vai te surpreender pela fé. Quem crê, diga glória a Deus. Confia, acredita, se entrega, acorda todas as manhãs dizendo: Senhor, hoje é o meu dia. Mas pastor, se nada acontecer, não importa, amanhã acorde de novo e diga: Senhor, hoje é o meu dia, hoje a porta se abre, hoje o milagre acontece, hoje a provisão chega, hoje o Senhor vai usar alguém, algo vai acontecer. Mas uma coisa é fato: Yahvé Jiré, Deus vai prover na minha vida. Oh glória! Diga: Deus proverá. Amém? E o que foi que aconteceu com Obed-edom então? 1 Crônicas, volte lá, versículo 15. Olha o que foi que aconteceu, ó. O texto vai dizer que ele torna-se porteiro do santuário. Ele vai trabalhar de perto agora do rei. Veja, 1 Crônicas 15, versículos 24, está escrito: E Sebanias e Josafá, e Netanel, e Amassai, e Zacarias, e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Amém? Agora ele se tornou o porteiro da entrada da arca, continuou de perto. Uma porta se abriu. Eu não sei o que é que ele fazia antes, eu não sei qual era o seu ramo de atuação, eu não sei qual era o seu negócio, eu não sei de onde vinha a renda dele, eu não sei com o que ele trabalhava, mas o que eu sei é que agora ele está trabalhando de porteiro. Amém, pessoal? Às vezes
Você está fazendo algo da sua vida. Talvez você está até satisfeito. Grato eu sei que você está. Amém, pessoal? Grato a gente tem que ser. Mas a gente não pode ser satisfeito com qualquer coisa. Quem está entendendo a diferença? Amém? Eu sou sempre grato. Mas eu quero sempre mais de Deus para a minha vida. Pegou a visão? Gratidão é uma coisa que está aqui, ó. Quando a pessoa é grata, ela é grata. E a Bíblia nos ensina a ser gratos. Mas eu sempre procuro algo maior, algo melhor da parte de Deus. E eu vou falar para você. Assim Deus tem feito. Amém? E assim Deus vai fazer na sua vida também. Pastor, eu sou grato porque eu trabalho na área X. Pastor, eu sou grato porque já trabalhei muito e hoje até já me aposentei, mas eu continuo na ativa fazendo alguma coisa. Pastor, eu sou grato por aquilo que eu ganho, pelo que eu tenho. Mas eu creio que Deus pode fazer mais. Então, se a presença de Deus estiver na sua casa, Ele vai fazer muito mais na sua vida. Eu creio, recebe pela fé. Amém? E o que mais aconteceu com ele? Capítulo 16 de Crônicas, versículo de número 4 e 5. Ele vai entrar agora para os ministros de adoração, ó. Crônicas 16, versículos 4 e 5. Está escrito: E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel, Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e quem, igreja? Ah, você perdeu a fé já? E quem, igreja? Obed-edom, diga glória a Deus. Diga comigo, Deus mudou a vida de Obed-edom em 3 meses. E em 3 meses, Ele também pode mudar a minha vida. Amém? Você recebe essa palavra?